noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Outra vez, parabéns pela escolha, né? Podíamos ter escolhido estar lá na avenida, lá no Léo Santana, né? Que é o momento aí, aquela dancinha e tal. Não posso nem fazer aqui porque vou espantar vocês se eu for tentar. Minha ginga aqui vai espantar o pessoal, né? Mas aquela música que realmente fica igual chiclete, né? A gente não para de ouvir. Mas a nossa escolha foi muito boa, né? De estarmos aqui e falarmos hoje sobre nós. Não é isso? Nosso tema hoje não é falar sobre nós? Aliás, na primeira aula, eu já comecei perguntando para vocês se alguém tinha medo de espírito. Aliás, essa pergunta cabe apropriadamente para hoje, né? E aí, de lá para cá, eu sei que vocês já é o nosso terceiro encontro e tal, então vocês podem ter mudado de opinião ou podem ter tomado coragem, né, de admitir algo diferente do que admitiram naquele dia. Alguém aqui tem medo de espírito, não? O senhor tem? Não, né? Seu César está tranquilo, de forma alguma, né? Então, a Ticiane ficou meio na dúvida ali, ela falou assim e tal. Ah, o seu César tá em tempo real com a aula. Leu o capítulo do livro, já chegou aqui sabendo tudo. Não, mas não é decoreba não, aprendeu, leu, aprendeu. Então é falar sobre nós, né? Eu faço essa brincadeira sempre, né? Que a minha avó, ela diz assim, ó, a gente só tem medo daquilo que não conhece. Então, boa noite. Uma vez que a gente conheça, que saiba o que é, não tem por que ter medo, né? Então falaremos de nós hoje. Bom, mas para a gente concluir, né? Para construir o tema de hoje, né? Que é espíritos, a gente vai passar por alguns objetivos. Primeiro, apresentar as evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos, a partir dos experimentos comprovados. Segundo, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Terceiro, explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos mediúnicos. Então, gravem essa palavra aí, perispírito, porque a gente vai falar bastante sobre ela hoje e será base para muitos dos próximos assuntos que vocês verão, não só nesse ciclo, mas nos próximos ciclos também. Então, guardem aí perispírito. Apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Então, como a gente falou na primeira aula, o espiritismo, ele prega uma evolução, né? O espírito é criado por Deus simples e ignorante, mas ele está fadado à felicidade ou à perfeição. Então, constantemente estamos evoluindo. E para que a gente consiga nos localizar, né, dentro dessa escala de evolução, Kardec traz o que ele chama de escala espírita, que são 3 grandes escalas, né, de categorias de espíritos, e que a gente, antes do final da aula, a gente vai conhecer essa escala e a gente pode tentar até se enquadrar, né, dizer assim, puxa, será que eu estou pensando assim ainda, ou será em que posição dessa escala eu estou? Bom, veremos isso ainda nessa noite. Mas para começarmos, eu queria fazer 3 perguntas para vocês. A primeira eu já fiz, né? Se alguém aqui tem medo de espírito, todos já foram bastante corajosos em dizer que não tem medo, né? Já sabem, né, que não precisa ter medo, né? Mesmo quando, junto com esse casal que entra aquela senhora de vestido verde, né? Ninguém olhou, quer dizer, está todo mundo tranquilo, ninguém mais cai na brincadeira, então estou acreditando. A segunda pergunta é que às vezes começa a complicar as coisas, porque diz assim, alma, aí o pessoal fala, alma do outro mundo, alma penada, né? Aí começa a complicar o negócio. E afinal, qual é a diferença de alma e espírito? Quem me ajuda? Quem sabe me dizer qual é a diferença? Aqui, ó, o Ronaldo. Deixa chegar o microfone para você, Ronaldo. Hoje eu até esqueci
de fazer aqueles combinados no início, né? Aliás, deixa eu aproveitar antes do Ronaldo falar, mais uma vez, né? Nós construiremos esse tema de hoje a todas essas mãos, mas é preciso, perguntem à vontade, não tem problema nenhum, de preferência, perguntas dentro do tema. Se não tiver no tema, me permitam avisar em que aula nós falaremos sobre esse tema, para que a gente possa potencializar o assunto de hoje. Mas antes de fazer a pergunta, levanta o braço e espera chegar o microfone para que a gente tenha na gravação a pergunta e a resposta. Combinado? Vamos lá, Ronaldo. A alma é o espírito encarnado. Muito bem. Eu já falei com a coordenadora geral que a gente tem que ter aquelas estrelinhas, né? Porque aí o aluno respondeu certo, ganha a estrelinha. Ganha a estrelinha. Então, segundo Kardec, né, é uma convenção, então convencionou-se, de acordo com Kardec, que alma é o espírito encarnado. E quando fala espírito, então refere-se ao espírito desencarnado. Agora, para nós aqui, teria alguma diferença se nós nos referíssemos a um espírito encarnado, chamando de espírito, teria algum problema? Nenhum. Para nós é a mesma coisa, é apenas uma convenção, né, de Kardec, quando ele se refere alma, espírito encarnado, espírito desencarnado. Então essa é a única diferença. Então a partir de agora, mesmo quando a gente ouvir aqueles termos assim, né, de alma de outro mundo, né, alma penada, a gente não vai se preocupar, porque a gente está falando de espírito. E espíritos são pessoas, lembram, né? Pessoas são espíritos, não tem porquê a gente levar isso para o sobrenatural. Bom, e aí essa última pergunta aqui, né, a turma afiada já praticamente responderam, né? Mas afinal, quem são os espíritos? Então, será que nós ainda estamos nos referindo a os espíritos? Eu desejo que ao final dessa aula, pelo menos, a gente já esteja se referindo a os espíritos, né? Para que a gente se implique no tema, não só no tema, nesse fato, nessa verdade, né? Então, não falaremos mais os espíritos, e sim os espíritos. Bom, lá na primeira aula, eu fiz essa pergunta para vocês, né? Para que serve o Espiritismo? A gente fez duas perguntas, né? Uma, o que era o Espiritismo, a segunda, para que serve? E vocês responderam, né, muito bem, mas eu trago de novo aqui, para que a gente relembre alguns aspectos da primeira e da segunda aula, né, que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, ele trata de espíritos. Então, quando a gente está falando de espiritismo, não tem como ter espiritismo sem espíritos. E para que a gente entenda, então, que não tem como ter espiritismo sem espíritos, vamos procurar saber desde quando, né, os espíritos existem. Alguém sabe me dizer desde quando existe o espírito? Desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, que nós estamos aqui. Primeiro, né, naquela forma humanoide, né? Os hominídeos, né? Os pré-históricos e tal, e dali para cá a gente vem, né, avançando, evoluindo e tal, né? Mas Deus criou o espírito dessa forma? O que vocês acham? Foi assim já que fomos criados? Ficou todo mundo na dúvida agora. Então, eu vou dizer, não foi. E aí, vamos ver desde quando a gente ouve, né, a respeito disso, só aquela pincelada para relembrar, e em seguida a gente vai ver como isso aconteceu. Lembram lá, né, 1848, em Hydesville, aqueles fenômenos, né? Eram manifestações de espírito. Aí, 1852, o que acontecia na Europa? As mesas girantes eram manifestações de espíritos, né? Então, mesmo antes do espiritismo estar formalizado, codificado, a gente já via os fenômenos ocorrendo no mundo, né? Esse cientista, olha que coisa interessante, né? Esse cientista chamado William Crookes, ele estudou durante 3 anos
a existência da Kate King, que era um espírito, né, que se materializava através do médium Florence Cook. E a gente vai estudar sobre esse fenômeno, né, que é chamado fenômeno físico, que são materializações de espíritos. Esse espírito e essa médium se colocaram à disposição para que pudesse ser comprovado, né, para que pudesse ver a veracidade da existência dos espíritos, né? Então ela se materializava e esse pesquisador conseguiu fotografar o espírito materializado, né? Então imaginem que, claro, deixa eu ver se é o próximo slide, olha lá, ele conseguiu tirar 44 fotos. Hoje a gente vai no shopping ali, você faz 50 selfies, né, assim, em 2 minutos. Mas naquela época, 44 fotos para comprovar, né, a materialização de um espírito era um feito, era algo de uma importância muito grande. Então, Crookes conseguiu fazer esse trabalho e ele chegou a uma conclusão que eu acho sensacional. Ele, no final de toda a pesquisa dele, diz assim, eu não digo que isso é possível, eu digo que isso é real. Então, que o espírito de fato existe e não tem dúvida sobre isso, né? Então, é a conclusão que Crookes chegou. Bom, mas, lá no Livro dos Espíritos, diz assim, na pergunta 23, o que é o espírito? Na semana passada, vocês viram a pergunta número 1, né? Que era, que é Deus? E aí a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na pergunta 23, hoje, ele pergunta, que é o espírito? E aí ele vai responder para a gente que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ainda não satisfeito, né, com essa resposta, eles desdobram ela perguntando, e qual a natureza íntima do espírito? E a resposta vem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável, mas para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, já dá aquele tapa com luva de pelica, né, para que a gente, para nós, incrédulos, né, não ficarmos, só porque a gente não está vendo, vai achar que não existe. Da mesma maneira, eu estou passando a mão aqui, o que tem aqui? Tem ar, né? Ninguém está vendo, mas está aqui. Eu consigo até sentir, quando eu movimento a mão, a movimentação do ar em torno da minha mão. Não é porque eu não estou vendo que não existe. Então, foram a resposta que os espíritos deram ali, para que a gente não ache que porque não vê, não existe. Bom, mas tudo começou da seguinte maneira. Vimos na semana passada, e o Espiritismo faz algumas desconstruções, né? Porque cada um de nós criou uma ideia de Deus. Vimos isso, né? E o Espiritismo vai trazer uma questão da antropomorfia, que é essa desconstrução, né, daquele Deus criado por nós, a nossa imagem e semelhança, né? Nós criamos um Deus humano. E a melhor resposta que o Espiritismo traz é o Deus Criador, é aquele que inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, tudo que existe decorre de Deus. Então, esse Deus Criador. Então, pensando nesse Deus Criador, Deus cria 2 elementos distintos, né? Primeiro, o princípio espiritual ou princípio inteligente. E segundo, o princípio material ou o fluido cósmico vital. Bom, se eu estou dizendo, né, que Deus cria 2 princípios distintos, o princípio inteligente ou espiritual, e outro, o princípio material ou o fluido cósmico vital, né? É sinal que eles não são a mesma coisa. Esse princípio espiritual, ele vai precisar se apropriar do princípio material para que ele se desenvolva. Então, o que acontece? Deus não cria o espírito como nós somos, como nós estamos. Deus cria o princípio espiritual. Esse princípio espiritual se apropria da matéria e se desenvolve nela. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a evolução, aí nós vamos aprofundar mais
essa ideia, esse conceito. Mas, quando o princípio espiritual é criado por Deus, ele é a inteligência latente, né? Então ele vai se apropriar da matéria mais bruta da nossa natureza. Qual é a matéria mais bruta da nossa natureza? Quem me ajuda? É o mineral, né? Eu sei que vocês sabem, só não quiseram responder. Então, o princípio espiritual vai se apropriar, ele vai coagular em torno de si a matéria bruta, que é o mineral. E ele vai passar um certo tempo lá, adquirindo qualidades e habilidades, etc., até que num dado momento ele já conseguiu a complexidade daquela matéria, ele passa para um outro reino, para um outro tipo de matéria, que é a matéria vegetal. E aí, nessa matéria, ele continua aprendendo, ele já ganha sensibilidade, ele já sabe que precisa se nutrir, né? Ele precisa da luz do sol, e ele vai ainda evoluindo nessa matéria, no vegetal, até que, quando ele atinge a complexidade necessária, ele passa para um outro reino, para um outro tipo de matéria, que é o animal, tá vendo? Agora todo mundo já está acompanhando. Aí ele vai para o reino animal, e ele vai se desenvolver também naquele reino, vai ganhar outras habilidades, até que ele atinja a complexidade de se tornar espírito. E aí ele começa a sua jornada como espírito. Então, quando a gente fala assim, a plantinha é um espírito? Não, é um princípio espiritual. E o nosso pet, né, o cachorrinho, o gatinho que a gente tem em casa, é espírito? Não, é princípio espiritual. Então, esse princípio espiritual, se desenvolvendo na matéria, se torna espírito depois. Para nós, isso aconteceu lá quando nós saímos das cavernas, né? Quando nós iniciamos lá essa jornada, né, no nosso orbe. Então, de lá para cá, então os espíritos começaram a habitar o nosso orbe e se desenvolvendo, né, cada vez mais, até chegarmos ao que estamos, mas ainda não é o que seremos, né? A gente vai ver nessa escala evolutiva aí de Kardec ainda hoje. Até aí, tudo tranquilo? E sobre isso, sobre o reino mineral, vegetal, animal, isso a gente vai ver na próxima aula. Hoje eu estou dando só essa pincelada, só para a gente entender que o espírito não é criado por Deus dessa forma. Ele é criado como princípio espiritual e se desenvolve até se tornar espírito. Até aí, tranquilo? Ok. Então, e aí, a origem e natureza dos espíritos, né? Para ratificar o que falamos. Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que o tempo todo ele está criando o princípio espiritual. E o princípio espiritual está se desenvolvendo lá entre os seus reinos e está se tornando espírito. E são os espíritos da primeira encarnação. E esses espíritos vão evoluindo até chegar a um ponto, né, do ápice da sua evolução. E os outros que estavam nas camadas de desenvolvimento inferiores vão sucedendo e Deus continua criando e Deus continua, enfim. Então, não cessa, né? Isso, a criação é contínua o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está tendo esse desenvolvimento do princípio espiritual que se torna espírito. Mas uma pergunta que vocês não fizeram, mas ela é sempre recorrente, e esses espíritos de primeira encarnação, como é que fazem? Eles vêm para cá agora? O que vocês acham? Só seu César. Fala, seu César. Deixa o senhor ajudar o Vini aqui, que até... Na parte anterior, boa noite a todos. Na parte anterior, você falou que o espírito é inteligente. E a gente fica sem entender, porque eu acho que deveria ser o espírito criativo, né? Ou em evolução. Porque se ele já é inteligente, para que a gente retorna? Por que retornamos? Se o espírito
Deus já deu como inteligente. Pelo menos ali estava a conotação. Seu César, o slide diz assim, ó, é o princípio inteligente do universo, né? Mas a inteligência não significa dizer que ele tenha todas as habilidades. Por que a gente precisa se desenvolver para que a gente mudar o nome para criativo, talvez, mas não vejo isso como fora do propósito, não. Por ser o princípio inteligente, mas ele não é perfeito, né? Ele precisa se desenvolver e chegar à perfeição, né? Então, Deus, quando cria, se ele já criasse perfeito, por exemplo, ia ser todo mundo marionete, ou todo mundo igualzinho, né? Não teriam as diferenças e tal. Então, ele dá a oportunidade de se desenvolver, né? De que nós, né, nos desenvolvamos, né? Então, é isso aí. Então, quando diz que é o princípio inteligente, não quer dizer que ele já tenha plenitude, né, da inteligência. Aí esse é Deus, né, que está na perfeição. Nós precisamos nos desenvolver. Bom, então, ratificando o que dissemos, né, quando o PE, princípio espiritual, atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Então, aquela trindade, né, que falamos, Deus, Espírito e Matéria, forma a trindade universal. A gente pode explicar tudo, absolutamente tudo, a partir desses três elementos, né? Porque no universo só existe Deus, matéria e espírito, e nada mais. O que é isso aqui? Matéria, construção, matéria, a essência, espírito, né? O corpo, matéria. A gente explica absolutamente tudo a partir desses três elementos, certo? Bom, aí Adenauer, com a capacidade incrível de síntese dele, né, nesse texto aqui, ele praticamente resume a nossa aula toda de hoje, mas já é o que dissemos até aqui. Então ele diz, olha, o espírito constitui-se num resultante da evolução do princípio espiritual. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus e desenvolver-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual que se origina em Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Então, é exatamente o que a gente falou até aqui. Ok? Dúvidas, perguntas, tranquilo até aqui? Então, já sabemos, né, que aquele pet que a gente tem em casa, Dona Ofenícia, diferente. Chega o microfone para a senhora. Oi, boa noite a todos. Essa criação é sequencial, sei lá como é que vai chamar. É constante, constante. Né? Deus está o tempo todo criando o princípio espiritual. O princípio. Aí, na minha cabeça agora passou assim, a quantidade de espírito que vai ser criado, e a quantidade de encarnação ou reencarnação. Aí eu fiquei no meio da dúvida aí. Porque essa constância de estar criando. Então, deixa eu ver se eu consigo mais ou menos dizer, olha, Deus cria o princípio espiritual. Na nossa natureza, ele vai se apropriar do mineral, ele vai para as rochas. Passa lá milênios, aí ele sai dali e vai para o vegetal. Passa milênios, ele sai dali e vai para o animal. Aí a gente tem a diversidade de animais, né? Uns na escala estão lá no topo da evolução, outros que estão mais abaixo, mas aí aqueles que chegaram no topo da evolução já estão prontos para se tornarem espíritos. Aí eles vão começar as primeiras reencarnações. Eles não podem vir para a Terra mais, porque a Terra não oferece a condição de espíritos de primeira encarnação. Teria que ser um mundo primitivo
para permitir isso. Então, ele vai para uma outra instância espiritual para que ele se desenvolva lá. Os que estão aqui, todos vão se desenvolvendo até chegar onde o nosso planeta possa oferecer condições, né, de desenvolvimento. E aí são vertentes de teorias. Tem alguns livros, inclusive, alguns autores, né, que falam sobre imigrações, né, entre planetas, entre orbes, né, que os espíritos que se desenvolvem até um ponto e depois daqui eles são levados para outros orbes. E que também de outros orbes são trazidos para cá, para eles se desenvolverem de acordo com a evolução. Há autores que acreditam, tem livros que falam sobre isso, tem outros autores que acham que não, que a evolução vai continuar por aqui e tal. Então, tem aí uma divisão de opiniões, mas a sequência lógica é essa. A Terra, quando ela, né, há 8 bilhões de anos, né, mais ou menos quando começaram os espíritos aqui, né, saímos da caverna, ela ofereceu essa condição para que os espíritos de primeira encarnação tivessem seu desenvolvimento aqui. Hoje ela já não ofereceria mais. Então, essa continuidade se dá assim, ela vai produzindo e eles vão sendo levados para algum lugar. O que a gente pode também admitir, né, é que a gente não precisa pensar que, como espíritos, só temos nós aqui. Tem todo um universo, imagina o tamanho desse universo aí, né? E a gente só está aqui, só tem espíritos aqui. Então, a gente pode admitir que há, de alguma forma, espíritos em outros lugares, né? Bom, então avançando mais um pouco, aí Kardec vai dizer o seguinte, que o espírito que somos, o espírito encarnado, ele é feito por um conjunto de corpos, né, que ele chama de tríplice formação, onde temos ali o corpo físico, esse é conhecido, né, de todo mundo, temos um corpo chamado perispírito, falaremos sobre ele, e o espírito propriamente dito. Então, segundo Kardec, a constituição do ser encarnado, ele é espírito, perispírito, espírito, perispírito e corpo físico, né? Então, essa é a formação. Aí ali, na sequência, né, o número 1 é o corpo físico, o número 2 é o perispírito e o número 3 é o espírito. Bom, naquele desenho ali, não sem um propósito, a gente tem um corpo físico, né, que está bem desenhadinho, tem um corpo perispiritual que está a cópia perfeita ali do corpo físico, e tem um outro corpo que a gente está chamando de espírito, que não tem forma ali, está uma estrela representando. Alguém sabe me dizer por quê que está assim? Acho que o pessoal, se eu perguntar da música do Léo Santana, quem vai me dizer qual é a música? Hoje só estão querendo falar de carnaval, não estão querendo falar de espírito, não. Ronaldo falou, não tem matéria, né? Então, é por aí, Ronaldo, foi perto, porque não tem forma, né? O espírito, ele é uma singularidade não material, portanto, ele não tem forma. Quem vai dar forma a ele é o perispírito. Aí é que vai, interagindo com o biológico, é que vai dar forma para ele. Mas a gente vai falar mais sobre isso à frente. Então, o homem possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito. Essa constituição o coloca em condições de viver a vida material e espiritual simultaneamente. Então, pronto, agora começou a engrossar um pouquinho o caldo. Então, olha, o corpo físico, ele é o veículo de manifestação do espírito na dimensão material, né? A gente precisa desse corpo para que a gente se manifeste nessa realidade. O corpo perispiritual, ele é o veículo de manifestação do espírito, mas na dimensão material. Bom, se o conjunto, né, de corpos que forma o ser encarnado,
ele é espírito, perispírito e corpo físico, então eu, ao mesmo tempo, o espírito que eu sou, ele utiliza o perispírito na dimensão espiritual e o corpo físico na dimensão material. Puxa vida, e agora? Não sei se eu vou dar uma notícia bombástica para vocês, mas saibam que todas as noites, quando vocês vão dormir, esse corpo chamado perispírito vai passear na dimensão espiritual. E vocês, o corpo físico está ali, quietinho, dormindo, alguns roncando, outros não, né? Dizem que eu ronco, eu não acredito, né? Mas minha esposa diz que é verdade. E aí, enquanto está lá roncando, o perispírito está passeando lá na dimensão, na dimensão espiritual, né? E isso acontece toda noite, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, isso vai acontecer. Então, quer dizer, isso é o que Kardec está dizendo, que é estarmos vivenciando simultaneamente essas duas dimensões. Então, o corpo perispiritual nos permite, né, essa permanência, essa vivência na realidade espiritual, no mundo espiritual, e o corpo físico na dimensão física. Ok? Fizeram assim um ar de surpresa, mas disseram que está ok. Então, tudo bem. Seu César, deixa o microfone chegar aqui para o senhor. Aqui, Luiz. Aqui. Só uma pergunta. Pois não. O corpo sai, né? Isso já ouvi falar várias vezes. Tem a ver com os sonhos que a gente tem, aquele corpo, aquele perispírito que saiu, que vivificou todos aqueles momentos. Ele realmente passou por aquilo ou foi um sonho? O sonho é diferente disso? Aluno avançado é assim, né? Já está perguntando da aula 5. Então, para o senhor não ficar com ansiedade, né, não quero provocar isso em ninguém, eu vou só dar uma pincelada, mas na aula 5 a gente vai falar sobre isso. Então, não, eu não vou deixar o senhor ansioso, seu César. Então, há uma relação, né, mas são coisas diferentes. Então, teremos de verdade sonhos, e a gente na aula 5 vai trazer inclusive classificações, tem vários tipos de sonhos, né, que são manifestações do seu inconsciente, quer dizer, algo que é seu, que está no seu inconsciente, que é trazido com símbolos, etc. Agora, existem aqueles sonhos, entre aspas, né, que são vivências. Então, por exemplo, eu vou dormir, né, o espírito que eu sou, né, se liberta parcialmente e ele vai encontrar outras pessoas, pode encontrar até pessoas que já desencarnaram, né? E eu encontro aquelas pessoas e vivencio lá alguma coisa, trocamos informações e etc. E depois eu volto, e aí quando eu acordo, eu vou tratar isso como se fosse um sonho. A gente tem algumas dicas, né, para a gente saber se foi sonho ou se foi encontro. Tem como a gente separar isso. Inclusive, fazer propaganda né, tem um grupo de estudos aqui, quando era uma pós-graduação que se tornou um grupo de estudos, que é o GED, que é o Grupo de Estudos em Desdobramento. Então, ele vai tratar, são 20 aulas que vão tratar só sobre isso, só sobre o que é sonho e o que é desdobramento e fazer com que a gente tenha a lucidez do desdobramento, porque desdobrar todo mundo desdobra todo dia, toda noite, né? Principalmente, mas treinar a lucidez, para você saber que está desdobrado. Aula 5 a gente vai falar mais sobre isso. Você falou quando nós dormimos, o espírito fica a passear. Ele também pode trabalhar. Pode, eu falei passear, fui bem assim, brincalhão, sim, né? Sim. Só para dizer que ele se liberta. Preguiçoso, né? Ele pode ter atividades úteis sem nenhum problema, né? Aliás, hoje eu não tenho feito muito isso não, porque, de novo, é aquela divisão de opiniões, né? Mas lá, talvez, não posso ficar denunciando muito a minha idade, que eu sei que vocês estão pensando que eu tenho 18 anos, mas há mais de 20 anos atrás, eu comecei a dar aula e fazer palestra em outro centro,
E aí me falaram assim, olha, antes de fazer uma palestra, antes de dar uma aula, você vai dormir, né? Vai ser no dia seguinte, então você já mentaliza que você vai para um lugar de estudo, que você vai estudar sobre o tema que você vai... E eu fiz isso durante muito tempo. Depois me falaram, olha, isso é besteira, não precisa isso, porque naturalmente, né, se aquilo está na sua vibração, você tal, e enfim, hoje eu não faço mais, assim, propositadamente, eu não vou dormir pensando em ir para algum lugar, mas de vez em quando eu tenho sonhos, né? Acordo e tenho aquela sensação que de noite eu estava num salão estudando com pessoas, que eu estava ouvindo palestras sobre um determinado tema, né? Então, certamente são encontros, né? Onde a gente vai, tá achando que está dormindo, mas é o corpo físico só que está descansando, a gente está estudando ou está trabalhando. O pessoal da mediúnica de vez em quando relata que acaba o trabalho ali, vai para casa e aí eles sonham, entre aspas, né? Que voltaram para o trabalho e estavam lá trabalhando de novo. Então, o tempo é ocupado com atividades úteis também. Eu falei passeando, mas não só passeando, não. Todas as atividades úteis são possíveis. Ok? Bom, e aí, o corpo físico, então, né, ratificando o que eu já disse, é o veículo de manifestação do espírito na realidade material, e o perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito, sendo então o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. A gente vai falar um pouco mais sobre o perispírito, portanto eu destaco ali, né, o perispírito, mas para ilustrar, né, algo, quando a gente fala que vê um espírito desencarnado, Kardec diz que a formação do ser encarnado é tríplice. Então, é espírito, perispírito e corpo físico. Agora, e quando a gente está falando de um espírito que não tem corpo físico? Como é que a gente percebe ele ou vê ele? Quem é que sabe me dizer? Um vulto? A senhora acha que é um vulto? A alma? Então, mas o que a gente vê? Foi o Ronaldo que levantou aqui. O que a gente vê? A gente vê o perispírito. O perispírito, perfeitamente. Então, o perispírito é uma matéria, né, uma matéria sutil que forma o corpo e que é o que é possível ver através da mediunidade, ou se tiver materializado, como aqueles experimentos lá de William Crookes, né, a gente vê com a vista sem a mediunidade. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não vejo, pelo menos ainda. Mas, assim, quando se vê, eu digo que o meu marido vê, tá? Sempre apresenta, no caso, o perispírito como última encarnação, ou você vê, pode ser outras encarnações desse mesmo espírito? Então, a gente vai ter um slide, não sei se é o próximo, acho que não é o próximo não, mas mais uns 2 ou 3 slides, a gente vai ter um slide sobre as propriedades do perispírito. Ele tem várias propriedades. Dentre essas propriedades, uma delas chama-se ideoplastia, ou a plasticidade. O que essa propriedade permite, né, ou torna capaz? É de mudar a plástica. Então, imagina o seguinte, que se eu, quando desencarnar, não estou com nenhuma pressa, gosto sempre de ressaltar isso, que eu fico falando isso, aí vai que os espíritos entendem, ele já está querendo ir, não, né? Então não estou com nenhuma pressa. Mas quando desencarnar, né, vai chegar lá, hoje eu acordo 5 horas da manhã, vou para a academia, 40 minutos de esteira, depois vou para o treino, faço aquilo tudo, saio, vou trabalhar, às vezes de tarde, com a minha esposa, eu vou de manhã, minha esposa vai de tarde com meu filho, às vezes de tarde eu ainda vou e faço uma esteirinha, e ainda assim, naquele equilíbrio, né, entre a churrasqueira e a balança, a churrasqueira ganha, porque a balança está perdendo, né? A barriguinha continua lá. Então, quando desencarnar, eu vou precisar ir para a academia e fazer isso tudo? Não. Ideoplastia, só pensar, ideia plástica, né? Pensei, plim, saiu a barriguinha, né? 18 anos de idade, aquele corpício de 18 anos, plim. Então, agora, dependendo da capacidade ideoplástica do espírito, ele poderia voltar a outras encarnações, né, que o espírito já teve. Por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece sobre esse, claro que vocês conhecem Chico Xavier, né?
E teve um espírito que trabalhou com Chico durante toda a trajetória mediúnica dele, né, que foi Emmanuel. E Emmanuel, num dado momento, né, da jornada deles, né, Emmanuel se apresentava para Chico com uma característica física. Num dado momento, Emmanuel falou para ele: olha, Chico, a partir de hoje, vou me apresentar para você numa outra forma, porque foi uma encarnação que eu tive que foi muito importante para mim, né? Ele foi um senador da República Romana, né? E eu convivi, né, com o Mestre Jesus, então a partir de agora eu vou me apresentar dessa forma. E aí ele mudou a forma dele se apresentar e passou a se apresentar com aquelas túnicas, né, as vestes daquela época, onde ele foi contemporâneo de Jesus. Ele foi o senador Públio Lentulus, né, e ele se apresentou, ideoplastia. Então ele pode mudar a forma. Mas existe algo que a gente chama de... como se fosse um CPF, né, que é o tato, né, característico do perispírito. Então imagina o seguinte: se eu desencarno agora e eu quero aparecer para alguém que conviveu comigo nessa encarnação, e não adianta, não faz sentido eu usar a forma de uma outra encarnação, etc. Eu preciso ter essa ligação, né, como não tem um registro, uma identidade, uma coisa, eu preciso trazer uma forma que eu possa ser reconhecido. Algumas vezes, e aí talvez alguns de vocês tenham tido os supostos sonhos, que encontraram pessoas desencarnadas, só que a gente diz assim: olha, o fulano desencarnou com 60 anos, mas no meu sonho ele estava com 40, ele estava jovial, ele estava bem, né? Então, ideoplastia, é a pessoa, né, não é porque desencarnou que não é vaidoso. Ele desencarna e ele dá uma restaurada lá, né? Ele se apresenta com 40, né? Já que foi com 60 ou 70 e tal. Enfim, então isso é uma propriedade, uma capacidade do perispírito de mudar a sua plastia. Não só essa, mas tem uma infinidade de outras propriedades do perispírito que a gente vai vê-las, algumas daqui a pouco. Dona Lúcia, posso levar o meu aqui? Quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Um dia desse, né? Anteontem. Eu via tipo um vulto, né? Eu me lembro que eu estava com minha mãe e minha avó, e eu via assim: mãe, o que é isso? Minha mãe dizendo a minha avó. E aí eu virei. Quando eu virei, eu vi um vulto, né, como se fosse uma luz. Passou muito tempo, eu tinha pesadelos e eu sonhava assim, sempre com um homem. Tem um homem aqui, acordava, eu sentia que eu estava com os olhos abertos e eu enxergava como se fosse uma sombra clara, branca, nuvem, entendeu? No formato. Eu dizia que era um homem, né? Isso seria o perispírito, mas que não teria a forma, seria isso? Então, são poucos dados, né, para fazer uma afirmação assim, ó, é isso, né? Não seria leviano da minha parte uma afirmação assim, mas possivelmente sim, porque para que a gente consiga ver um perispírito, um espírito desencarnado, ele precisaria estar materializado, para que não utilizasse da mediunidade. Agora, se há uma sensibilidade, e a gente sabe, né, já na primeira aula a gente já falou que todos somos médiuns, né? Agora, e a mediunidade, a gente também vai ter 2 aulas que vão falar sobre médiuns e mediunidade, a gente ainda vai estudar isso mais na frente. Ela tem uma série de particularidades, né? Por exemplo, um médium pode ser vidente, outro não, mas o outro pode ter uma característica de trabalhar com fenômenos físicos e o outro não. Então, cada um vai ter um tipo de mediunidade mais evidente. Então, pode ser, por isso eu estou supondo, né? Pode ser. A senhora tem aí uma vidência que esteve latente, esteve, porque não fica assim para sempre, ela se desenvolve, né? Aliás, quando eu cheguei aqui na Bahia, que eu comecei a trabalhar em centros aqui, e vim aqui para o La Harmonia, eu acho que foi em 2006 ou 2007, por aí, eu aprendi que tem um tipo de médium que o pessoal fala aqui, que é chamado médium porta.
Já ouviram falar, não? Médium porta? Que é o médium porta fechada, aquele que não passa nada, né? Não vê, não ouve, não fala, né? Não tem nada. E aí, eu ouvi falar nesse médium porta lá em 2006, 2007, quando eu vim para cá. Só que eu descobri ao longo desse tempo que essa porta abre. Então, o médium porta não é porta a vida toda, porque chega uma hora que a mediunidade aparece, né? Então, às vezes essa vidência latente, ela se desenvolve e a gente passa a ver com mais clareza e tal. Mas é possível que sim, é o máximo que eu posso dizer para a senhora. Não dá para afirmar ser ou não, mas é possível que sim. Boa noite. Pois não. Qual a diferença? O que é e qual a diferença do espírito bom, o espírito ruim? E por que algumas pessoas dizem que viram um vulto branco ou viram um vulto preto? Qual a diferença, se isso realmente é real? Bom, espíritos são espíritos. Lá nos últimos slides de hoje, a gente vai trazer uma escala que, como eu falei para vocês na primeira aula, é preciso que a gente vá ler o livro dos espíritos, né? Então, lá entre as questões 100 e 107 do livro dos espíritos, vai estar lá a escala espírita. E ela vai dizer que existem 3 categorias de espíritos, começando em ordem decrescente, dos espíritos imperfeitos. Então, esses espíritos que supostamente a gente está rotulando, e hoje, assim, inadequadamente, porque espíritos são espíritos, a gente não pode dizer espírito bom, espírito mau, são espíritos. Agora, espíritos que talvez tenham uma certa ignorância em alguns aspectos e por isso estejam sendo taxados de maus. Outros a gente está taxando de bons. Outra questão que a gente também deve e podemos desconstruir é desassociar ao que o branco é bom e o preto é mau, né? Aqui, ó, curso básico todo, ó, camisa preta. Imagina, então um monte de espírito, né? Todo mundo de camisa preta. Então, não há essa associação, não existe isso. É que isso se convencionou ao longo do tempo, aí as pessoas foram trazendo isso como algo polarizado, mas não é assim, não tem essa... Então, pode surgir... Aliás, tem um canal... como é o nome, meu Deus? Agora eu fui falar do canal do YouTube, lá, daqueles comediantes que falam de espiritismo. Amigos da Luz. Nossa, mas é muito... Eles trazem essa desconstrução de vez em quando, né? Por exemplo, tem uma historinha deles lá que eles estavam numa estância espiritual e chegou lá um espírito todo de preto, né? Todo com aquelas roupas assim, e aí os trabalhadores lá daquela reunião falaram para ele, olha, peraí, você não pode chegar aqui não, você, com esse tipo de espírito aí, não pode, não sei o quê, não é uma reunião para você. E no final, para encurtar a história, né, e eu sou péssimo de dar spoiler, esse era o palestrante. Então, aquele que estava com a roupa preta era o espírito que ia falar para eles, quer dizer, e ele foi, né, discriminado porque estava com esse tipo de roupa. Então, isso é algo que a gente vai fazer essa desconstrução, porque não tem essa associação, né, de branco, preto, não tem. Mas falaremos ainda hoje sobre essa evolução. Então, os espíritos que ainda estão na ignorância são tratados por Kardec como espíritos imperfeitos. E aqueles espíritos que já alcançaram, né, o ápice da evolução e da bondade, aí são chamados espíritos bons, né, ou espíritos puros, né, que eles estão lá no topo da evolução. Mas somos todos espíritos. Então, é por aí. Aí, só para entender o porquê da palavra perispírito, de onde Kardec tirou isso, né? Então, tirou do fruto. Então, onde o caroço, né? A parte mais interna do fruto, né? A semente ou germe, seria o espírito. A polpa do fruto, ou o periesperma, então, é o perispírito. E a casca, a parte mais grosseira, é o corpo físico. Então, Kardec tirou daí a ideia, né, de peri, que é o que está em torno, né? Está em torno da essência, que é o caroço. Como definição, Zalmiro Zimmermann diz o seguinte: é lícito conceber que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre,
possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, o fluido cósmico, adequada à natureza do nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, da força espiritual. Então, isso, dessa forma complexa que ele está querendo dizer, é que o espírito se apropria daquele fluido. Lembra daquele princípio básico, né? Que é o princípio material ou fluido cósmico universal, que é um fluido que tem abundância em todo o universo. O espírito, então, se apropria daquele fluido e utiliza ele para a formação do seu corpo espiritual, do seu perispírito. Esse fluido, por ser o primordial, por ser o princípio de toda a matéria, ele se dinamiza e se torna, se densifica, né, e se torna toda a matéria que a gente conhece no universo, né, desde as matérias mais sutis, das matérias que formam o mundo espiritual e o próprio corpo espiritual, até as matérias mais densas que constroem o nosso mundo e o nosso veículo corpóreo. Então, a existência do perispírito já era conhecida pelos povos da antiguidade. A gente não foi Kardec que inventou, né, um corpo. Ele, como eu falei para vocês lá na primeira aula, Kardec se apropriou, né, de uma infinidade de coisas que já existiam e ele simplesmente codificou, compilou aquilo, sistematizou dentro de uma doutrina. Então, olha, para outros povos, né, o perispírito é conhecido com outros nomes. Então, ó, Ka ou Bai pelos egípcios, corpo etéreo pelos gregos, Ruá pela cabala judaica, Kama Rupa pelos budistas, Ki pelos chineses e vai por aí afora. Então, corpo astral pelos ocultistas. Então, como esse perispírito, né, que nós chamamos, é algo que já era de conhecido de várias filosofias, né, de outras filosofias. Aí André Luiz, né, ele vai trazer com o nome de psicossoma. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai fazer esse comentário. E no outro, que é Evolução em Dois Mundos, e no nosso lar, ele vai chamar de corpo espiritual. Então, ele está se referindo a esse perispírito que Kardec falou. Então, Kardec diz que perispírito é o envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídeo ou etéreo, e nele se encontra todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico. Daí, ser considerado o modelador do corpo físico. Bom, dentre aquelas propriedades, né, que falamos na plasticidade, tem uma propriedade também que é chamada MOB, modelo organizador biológico. Então, a gente poderia pensar que o corpo espiritual é uma contrapartida do corpo físico. Não é isso que a gente pensa no primeiro momento? Só que é exatamente ao contrário. O corpo físico é que é formado pelo corpo espiritual. Então, lá quando o óvulo, né, a gente já sabe, lá o óvulo fecundado, quando ele adere, né, ao endométrio, à parede do útero, ele abre a possibilidade de criar um enlace fluídico que vai acoplar, então, um espírito naquele óvulo. É nesse momento que há a conexão entre o óvulo fecundado e o espírito que pré-existe, que está preparado para aquela encarnação, né? É o que vai começar a reencarnação. E nesse momento, o perispírito do espírito reencarnante começa a interagir com aquele óvulo. Essa função do perispírito chama modelo organizador biológico. Ele dali para frente ele vai organizar o corpo em formação. Então, lá na aula de reencarnação, e nós teremos 3 aulas de reencarnação, porque não dá para esgotar o assunto numa só, a gente vai ver que tem aspectos, né, que a ciência, não é nem o espiritismo, a ciência vai pesquisar de malformações físicas que decorrem em função de máculas pretéritas. Ou seja, o espírito, numa vida passada, ganhou lá um golpe de uma espada e cortou os dedos. Estou inventando uma história.
cortou lá os dedos da mão. Aquele fato, né, aquele acontecido, foi tão importante, né, emocionalmente, psiquicamente para aquele espírito, que ele guarda aquilo no perispírito. Na nova encarnação dele, ele desencarna, quando ele reencarna, ele traz aquela marca no perispírito e na hora de construir o novo corpo, ele constrói com falhas. E aí saem os dedos, né, o novo corpo vem com uma malformação congênita, de nascença, né, mal formado ali, os dedinhos que foi fruto de um golpe de espada numa vida passada. Enfim, uma infinidade de outras questões, marcas de nascença, alguns sinais de queimaduras pretéritas. A gente vai estudar isso na aula de reencarnação. Mas é importante saber, né, quando chegar na aula de encarnação, que isso tudo é em função do perispírito, porque ele é que guarda, ele é que armazena essas questões todas. Aí, Adenauer vem dizer o seguinte, que o que se conhece como perispírito, né, pelo nome de perispírito, então ele é, na verdade, um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, Kardec, né, há 160 e poucos anos, definiu, como ele pôde na época, a dizer que somos, né, uma tríplice formação, espírito, perispírito e corpo físico. E aí, outros autores, quando a gente vai se debruçar a estudar o perispírito, a gente vai entender que ele não é um corpo só, eles são vários corpos, e cada corpo tem uma função, tem uma propriedade, né, que ele vai fazer. Então, na forma kardeciana, ou na tríplice formação, a gente vai pensar que há o corpo físico, há o perispírito e há o espírito. E o espírito, de novo, ali está representado, né, por aquele monte de rabiscos ali, né, parecendo um asterisco, sei lá o quê, para exatamente enfatizar que o espírito não tem forma. O espírito é uma singularidade não material e que não tem forma. O que vai dar forma a ele é o seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. E aí, estudando então o perispírito, a gente vai ver que entre o corpo físico e a camada mais externa do perispírito tem um outro corpo chamado duplo etérico. Esse duplo etérico tem uma função importante dentro desse conjunto de corpos, né? É ele que armazena, por exemplo, a energia vital. Então todos nós, né, quando reencarnamos, ganhamos uma bateria, vamos dizer assim, né, uma pilha. Essa bateria, né, essa quantidade de energia, chama-se fluido vital. E essa quantidade de energia, ela tem lá uma durabilidade, ela é para durar 70, 80 anos, sei lá. Então, quando esgota essa energia, aí o espírito desencarna e o corpo físico morre, né? Mas a gente pode utilizar bem isso e dar uma certa longevidade. Não quer dizer que seja certinho ali. Ou a gente pode usar mal isso e encurtar também a existência, porque se a gente exaure, esgota, né, essa energia, também cessa a vida. Então, esse corpo é um corpo que tem uma importância, está lá a nossa bateria. Além disso, ele vai trazer um conjunto de órgãos, né, de órgãos espirituais, que são centros de forças, ou como os orientais chamam chakras, né? E que tem uma contrapartida desses chakras nesse corpo e que fazem a manutenção energética do corpo. Então, quando a gente vai dormir, pegando o que falamos ainda agora, e que o perispírito vai para uma instância espiritual que é adequada ou compatível com a sua vibração, esse conjunto de órgãos, né, de chakras, fazem a manutenção energética do corpo. E a partir desse corpo, chamado duplo etérico, parte um chumacho energético, né, que são várias conexões que ligam entre o corpo físico e o perispírito, e que a gente vai chamar de cordão de prata, né, como se fosse uma ligação. A gente vai entender, por enquanto, uma ligação, mas vamos entender que depois a gente vai aprofundar isso e vai ver que não é uma só, são várias conexões que passam ali por esse
conduto, né, por esse fio que a gente vai chamar de cordão de prata. Então, o corpo físico está lá descansando, né, roncando, e o perispírito está na instância espiritual, ligado pelo cordão de prata, né? Ele, quando acorda, ou quando há um estímulo físico, por exemplo, no corpo físico, ele imediatamente volta. Então, esse cordão tem essa capacidade elástica de poder ir a uma distância infinita e retornar instantaneamente, né? Só há uma hipótese do espírito se libertar definitivamente. Quando ele desencarna, rompe o cordão de prata. Aí a gente pode falar assim, o que é certo? É falar morreu ou desencarnou? O que vocês acham? Depende do que a gente está se referindo. Se eu estou me referindo ao espírito, desencarnou. Agora, se eu estou me referindo ao corpo físico, morreu, porque o corpo físico morre mesmo, né? O espírito desencarna, né? Bom, então, duplo etérico, olha quanta coisa a gente falou desse corpo, né? Aí, tem o corpo astral, eu vou dizer assim, é aquela capa, a parte mais externa do conjunto de corpos. Aí tem o corpo emocional. Então, todas as nossas questões emocionais são processadas, né, nesse corpo. A gente tem o corpo causal. Então, esse corpo causal, sabe, no computador, a gente abre lá o Word, por exemplo, e aí você escreve uma carta. Quando termina de escrever essa carta, você vai guardar ela, você quer salvar, né? Aí você salva no HD, não é isso? Então, é aquela memória, o disco rígido do computador. Então, esse corpo causal é como isso. Porque tudo aquilo que a gente vivencia aqui, o que a gente aprendeu, as habilidades que a gente vai adquirindo e tal, elas vão sendo guardadas lá nesse corpo. Então, essa memória fica guardada lá no perispírito. E quando você desencarna, você continua tendo tudo aquilo que você já aprendeu, né? Aí na aula de reencarnação, eu estou só deixando vocês curiosos para essa aula, né? Na aula de reencarnação vamos entender por que a gente não se lembra do que aconteceu, porque está tudo guardado no perispírito, é tudo nosso, mas a gente não se lembra daquilo. Então, tem um outro corpo chamado corpo mental, que esse corpo ele vai estar ligado a um outro chamado mental sublime, que é o que vai estar mais próximo da singularidade não material, que é o espírito. Então, esse é o que está lá muito colado, né? Está bem junto, bem próximo do espírito. Então, como nós falamos, entre o duplo etérico e a camada mais externa do perispírito, a gente tem uma ligação material, e entre o espírito e o perispírito, a gente tem uma outra ligação não material. Essa ligação a gente chama de cordão de ouro. Então, o cordão de prata entre o perispírito e o corpo físico, e o cordão de ouro entre o espírito e o perispírito. Ok até aí, gente? Não? Ok? Sim? Ok? Eu vou pedir para você voltar, por favor, porque nas ligações eu... Você não entendeu? Não. Então, deixa eu ver se eu consigo representar aqui. Dá para ver aqui, tem uns quadrados aqui, tem um quadrado aqui, tem outro quadrado aqui e tem outro quadrado aqui. Então, eu vou considerar que esse quadrado que eu estou agora é uma instância, um locus não material. Portanto, aqui abriga uma singularidade não material, que é o espírito. Então, aqui está o espírito. Aí vou para esse quadrado aqui agora. Esse quadrado aqui é a dimensão espiritual. Então, aqui tem o perispírito, né? O veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Aí eu venho para esse outro quadrado aqui. Eu tenho aqui a dimensão física. Aí eu tenho qual veículo? Corpo físico, que é o veículo de manifestação do espírito na dimensão física. Ok? Bom, dessa dimensão para essa aqui, que é a espiritual,
a gente tem uma ligação material, porque é um fluido, né? Então, fluido é matéria, né? Então, ligação material que a gente chama de cordão de prata. Quando esse perispírito aqui viaja na dimensão espiritual, ele está ligado ao corpo físico, que tem essa capacidade elástica, né, de permitir que ele vá a dimensões, a lugares bem distantes e retornar imediatamente, instantaneamente, sem nenhum problema para essa ligação. Agora, entre o perispírito que está aqui e o espírito que está aqui, a gente tem uma outra ligação que é chamada de cordão de ouro. Esse cordão de ouro é uma ligação mental, não é física. É uma ligação... Eu faço uma brincadeira às vezes para a gente guardar, né? Porque essa informação você vai levar ela para a ULI toda. Vários outros ciclos você vai precisar dessa informação. Daqui para cá é matéria, né? Então, essa ligação aqui é material. Aí a gente chama que é uma ligação wire, né? Agora, daqui para cá, se isso aqui não é matéria, se espírito não é matéria, eu não posso ter uma ligação material aqui. Então, é uma ligação não material. Aí, o mais próximo que a gente consegue chegar é chamar que é uma ligação mental, porque o corpo mental sublime é o que está unindo aqui, é o que está chegando para o perispírito, né? A mente se forma aqui, nessa junção, né? Então, essa ligação não é com fio, então ela é wireless. Olha que coisa moderna, né? Então, você tem uma ligação wire lá e uma wireless aqui. Ok? E por que fio de prata e fio de ouro? Aí, quem botou esse nome, agora você me apertou sem me abraçar. Por que botaram esse nome? Mas, na verdade, assim, não foi o Espiritismo que escolheu essa palavra. Na verdade, o Espiritismo se apropria de muito conhecimento, de muitas informações, de outras filosofias. Como eu falei, Kardec não inventou nada, né? Ele se aproveitou de coisas, de informações que já existiam, sistematizou aquilo, né, compilou, formou uma doutrina, criou algumas palavras, alguns nomes, por exemplo, chamar de médium, né, é um nome que foi dado por Kardec. O próprio nome espiritismo foi criado por Kardec. Então, algumas palavras foram criadas por Kardec, outras a gente se apropriou de outras filosofias. Por que ouro e prata? Você me apertou agora sem me abraçar, não sei te dizer não. Tem uma ali que é... Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cíntia. Tudo bom, Cíntia? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Eu, como entendo do perispírito, de uma forma mais simples para você, forma bem popular falando. Aquela imagem que você vê quando tem um desdobramento, a matéria, o corpo físico deitado na cama, se levantando de noite, num sonho. É o perispírito. É o perispírito. Perfeito. É o prata. Se ele está desencarnando, morrendo, falando bem vulgarmente, saiu, ele já está de um patamar do perispírito para o espírito, é o fio de ouro. É mais simples dessa forma, pelo menos como eu entendo. E tem mesmo, né? Principalmente quando a gente fala sobre medalhas, vem a bronze, o prata e o ouro. Então, pode ser que seja uma evolução, não sei. Pode ser. Realmente não sei te dizer a origem do nome, por que colocaram assim. Eu realmente não sei. Mas a curiosidade eu vou pesquisar agora por causa disso, mas não sei te dizer. E tem algumas pessoas até falam que é bom a gente usar algum cordãozinho de prata, porque aí protege também o nosso espírito. Isso é real? Não? Não sei. Não vou falar sobre isso. A gente vai falar sobre o espiritismo. Eu imagino que isso não seja... o espiritismo não prega isso, não fala sobre isso. Existem questões que aí eu posso dizer afirmar com certeza é o seguinte, que o que vai processar muitas das questões da sua própria vida é a sua crença, a sua mente. Se você acreditar que um cordão de prata vai ser bom para você colocar isso nesse cordão, vai ser. Você está fazendo isso. Agora, não é porque é a prata, ou porque é o ouro, ou porque é o bronze que vai fazer. Então, isso eu posso te afirmar que é assim. Mas,
não é o Espiritismo que vai dizer que vai proteger ou não, e nem vejo nenhuma semelhança com esses nomes. Eu vou até pesquisar por que colocaram o nome de cordão de prata ou cordão de ouro, não sei te dizer hoje, não sei te dizer mesmo, mas não tem nenhuma relação com isso, não. Ô, irmão, eu fui estudante em Rosa Cruz, e lá tem uma monografia que fala justamente sobre o fio de prata, que trata-se de uma linha imaginária, né? O fio de prata, mais ou menos E como você fez a sua colocação aí, trata-se de uma imaginação, uma evolução. Você está na matéria, fio de prata, você está mais evoluído, fio de ouro. E trata-se de um fio imaginário. Então, né? Eu não posso falar por outra filosofia, né? Então, é uma outra filosofia, uma outra ideia, um outro pensamento. Mas, como eu falei, você vê que os corpos, a gente falar de perispírito, os corpos do espírito têm outros nomes em outras filosofias, né? Então, no espiritismo ele é chamado perispírito, mas ele tem outros nomes. O cordão de prata pode ter outros nomes até, sei lá, em outras. Aí eu também não posso falar. Eu não sei falar, não posso, não sei falar. Eu falo em nome do espiritismo, né? Então, em nome do espiritismo é dessa forma. Oi, deixa o microfone chegar para você, Cíntia, que eu acabei não ouvindo. Na internet eu olhei aqui e fala como cordão fluídico, tanto para o prata quanto o cordão fluídico dourado. aí tudo bem, podemos falar. Porque ele de fato é um cordão fluídico, né? Porque é uma energia, né? Um fluido, né? Que se desprende do corpo duplo etérico e que vai até a parte mais externa, que é o corpo astral. Então, esse cordão fluídico liga essas duas partes, né? Do conglomerado que é o ser encarnado. Bom, até aí tudo bem, gente, porque a gente está levando mais tempo nisso porque isso é importante, porque essas informações vocês vão precisar delas aí para várias outras aulas e para a sequência do curso. Tá tranquilo até aí? Ok, então, olha que eu falei das propriedades do perispírito. É claro que a gente não vai hoje, né, estudar sobre todas elas, a gente já falou sobre algumas, mas ao longo das outras aulas, a gente de alguma forma vai tocar em cada uma dessas propriedades. Porque quando a gente estiver falando de mediunidade, a gente vai estar falando de uma propriedade do perispírito. Quando a gente estiver falando da comunicação mediúnica, para vocês terem uma ideia, essa comunicação mediúnica só é possível por causa do perispírito, né? Porque o que traz a comunicação é o contato perispiritual, diferente daquilo que a gente imagina, talvez alguns de nós aqui imaginem, isso até porque Hollywood é joia para fazer isso, né? Filme Ghost, quem já viu o Ghost aí, o filme? Tem uma cena que eu adoro, né? A Whoopi Goldberg, né? Ela é médium, ela está lá na mesa, e o Sam era o protagonista, né? Era o Patrick Swayze. Mas tinha um outro espírito que agora eu não lembro, né? Que era ele estava querendo dar a comunicação, a família estava lá, e ele queria, mas a Whoopi Goldberg, né? Ela estava conversando com o Sam, que era o outro, que era o Ghost, né? Que era o protagonista do filme. E aí o outro espírito esperando, e ela não dava, o espírito vem correndo assim, aí se joga e senta assim, né? Entra no corpo dela. Linda aquela cena, dá uma emoção danada, maravilhoso. Mas não é assim que acontece, porque a comunicação, o espírito não entra no corpo de ninguém. É de perispírito para perispírito. Então, a dona Ofenícia, falei certo? Dona Ofenícia está aqui, ela é médium, então não é dona, sem dona, Ofenícia. Ela é médium e eu sou um espírito desencarnado, brincadeirinha, gente, só, né? E aí eu me aproximo da da Ofenícia, e de perispírito para perispírito eu trago a ideia para ela, e ela vai verbalizar Como é que é? Qual é o nome da propriedade? Fala aí.
Não, quando a gente chama de incorporação, erradamente a gente chama de incorporação. Psicofonia. Então, ó, de perispírito para perispírito, eu levo a ideia, aí a ofenísia psicofoniza, né? Ou ela poderia psicografia, escrever. Então, ó, chega de mente para mente, de perispírito para perispírito. Então, ó, tá lá no perispírito. Então, ó, quanta coisa que no decorrer, né, das aulas a gente vai aprofundando. Então, ó, seriam essas, a plasticidade, eu já falei, né, a capacidade de mudar de forma, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade. Ó, essa é interessante. Por exemplo, me perdoe, eu não consegui ver daqui o seu nome. Como? Vitória? Então, a Vitória trouxe uma questão interessante. Ela falou assim, ó, espírito de luz, foi espírito de luz, você falou? Não, foi bom e mal, né? Então, às vezes a gente associa o espírito bom ao espírito de luz, não é isso? Então, mas imagina o seguinte, lembra que lá do início eu falei que espírito e matéria são coisas diferentes? Porque se Deus cria dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material, e eles são distintos, e que o princípio espiritual se apropria do princípio material para se desenvolver, significa que eles são coisas diferentes, né? Quando eu digo que é um espírito de luz, eu estou dizendo que o espírito não é matéria, não é? Ele é uma singularidade não material. Mas luz é o quê? Luz é matéria, né? Não é a energia luminosa, né, que vem através dos fótons, né? É matéria. Então, não pode ser espírito, luz, não pode ser, não existe espírito. Agora, o perispírito, que é formado por uma matéria, pode estar composto dessa matéria luminosa. Portanto, a gente vê a luminosidade do perispírito, não tem nada, não é o espírito. É porque o espírito está revestido de uma matéria luminosa. Aí a gente costuma dizer assim, que o espírito é uma centelha, ainda adoro a pílula, que a gente fala que é uma centelha divina. Centelha é o quê? É uma faísca, fogo, né? Se é fogo, é matéria. Matéria e espírito, não é, né? Então o espírito não é uma centelha divina, não é. O espírito está revestido de uma matéria fagulhosa, sei lá, como é que a gente vai chamar, né? Que dá aquela sensação. Então, esse negócio, até a Adenauer faz uma brincadeira que diz assim, ó, que espírito de luz é poste, que é aquele que está à luz lá. Não existe esse negócio de espírito de luz, né? O espírito é um espírito, é uma pessoa que está revestido de uma matéria luminosa, né? Então, ó, tá ali, é a luminosidade. A penetrabilidade, por ser uma matéria menos densa do que a matéria da nossa dimensão, ela pode passar por essa aqui, porque é uma propriedade também, em função da sua densidade. A perenidade, olha que coisa. O corpo físico, a gente sabe que ele acaba logo, né? Vamos botar aí na média 70, 80, 90. Eu estou acreditando, a minha avó está com 97 anos, firme e forte, estou acreditando nesse DNA que eu tenho herdado ele. Ela está com 97 lá, joinha. Então, a gente sabe que o corpo físico tem uma longevidade razoável, né? O perispírito também, ele não é eterno, ele é perene, né? Mas ele tem uma durabilidade boa, ele vai durar um tempo. Então, perenidade. A mutabilidade. Pois não. Com relação ao perispírito ainda, rapidinho. Pois não. Eu entendi bem que o perispírito é o que liga o corpo espiritual ao corpo físico. Pronto. Uma vez espírito, eu vendo, já que ele não está no corpo físico, que eu estou vendo como espírito, ele tem o perispírito? Porque você falou que a comunicação é de perispírito para perispírito. Quando está desencarnado... Ele não vai ter o corpo físico. Ele não tem o corpo físico, só tem o perispírito. Só tem o perispírito. O que a gente chama de espírito é o perispírito, na verdade. Então, de novo, vamos para os nossos 3 quadradinhos aqui. Então, aqui é o espírito. Sim. O espírito não pode se manifestar fora da matéria. Aí vai ter o perispírito. Então, ou ele se manifesta no mundo espiritual e ele está se apropriando de uma matéria etérea
que formam um corpo chamado perispírito. Então, esses dois aqui não vão se separar até a gente não enxergar mais da evolução. Por enquanto, vamos considerar assim, por enquanto, a gente só vai ter aqui na nossa redondeza espírito com o perispírito. A gente não tem espírito sem perispírito. Então, você viu o espírito desencarnado, é o perispírito que você está vendo. É isso que eu queria saber. Porque, assim, já que a comunicação é de perispírito para perispírito, eu estava com a mente muito ligada, que era... Só existia o perispírito, eu achava, né? Que só existia o perispírito para fazer a ligação com o corpo físico. Então, o que enxerga é o perispírito. O espírito se apropria da matéria para o seu desenvolvimento, né? Então, da matéria sutil aqui para o perispírito e da matéria grosseira aqui para o corpo físico. Mas o corpo físico morreu, o espírito desencarnou, ele retorna para cá. Mas aqui é perispírito e espírito. Essa duplinha aqui não vai se desfazer até a última instância da evolução que a gente conhece. Certo? Ok? Pois não. Oi, boa noite. Meu nome boa é Rita. Uma boa dica é a gente sempre pensar assim. Para mim, eu aprendi assim e guardei assim. O que não é espírito é matéria, sempre. Isso. Né? Qualquer coisa, o ar, luz, tudo mais. Né? Se não for espírito, é matéria. É matéria. Né? É o que explica a trindade universal. Né? Só existem 3 elementos: Deus, espírito e matéria. Espírito e matéria. E outra coisa, às vezes a gente, sabendo que o perispírito, à medida que a gente vai evoluindo, ele vai ficando menos denso, vai desaparecendo para só ficar o espírito. Né? Isso ajuda muito também a gente a entender que o perispírito é o corpo do espírito e que ele, como o nosso corpo, vai também evoluindo, ficando menos denso. O perispírito também vai desaparecendo à medida que a gente vai evoluindo. Perfeito. É a perenidade. Isso. É aquela propriedade. Ele é perene, ou seja, quando nós estivemos, né? Quando nós estivemos, falei certo, lá nas cavernas, esse perispírito era muito mais grosseiro. Ele era mais grosseirão. De lá para cá ele veio se sutilizando. E ele ainda se sutilizará até o ponto de não precisarmos mais dele. Mas isso ainda está mais na frente, ainda não é agora, né? Está lá na frente. Só quando a gente for espírito, né, superior, e olhe lá, né? Então, mas ele vem se sutilizando ao longo da nossa evolução. Perfeito. E essa é a perenidade dele, por isso ele não é eterno, né? O espírito, sim, o espírito é imortal. Né? Aliás, tem uma diferença de imortal e eterno, vocês sabem qual é? Aliás, eu sei que vocês sabem, né? Eu só pergunto para checar. Mas tem uma diferença entre imortal e eterno, vocês sabem qual é? Por exemplo, Deus, a gente pode dizer que é eterno, porque não tem registro de início e nem de fim. Então, é eterno. Agora, o Espírito é imortal, por quê? Ele tem um começo, foi criado por Deus, mas não tem fim. Então, ele é imortal, certo? Então, é nessa imortalidade do Espírito, a gente vai, num momento, não precisar mais do perispírito. Mas, por enquanto, a gente está ainda com ele aí, sem coladinho. Então, enfim, essas são algumas das propriedades do perispírito que, como eu falei, ao longo, não dá para a gente falar sobre todas elas numa aula só, seria então uma aula só sobre isso. Lá no ciclo 2, vocês vão ter uma aula que fala só sobre o perispírito, e aí já vai aprofundar também bastante sobre ele. Então, falamos, né, que entre esses corpos, a gente vai ter alguns órgãos que, assim como no corpo físico, que a gente conhece mais, né, tem mais propriedade, então no corpo físico a gente tem vários órgãos, né, que são os mantenedores da vida no corpo físico. Então tem órgãos que cuidam da parte de respiração, né, que tira o oxigênio do ar e faz nutrir as células e devolver o gás carbônico. A gente tem outros órgãos, né, que cuidam da alimentação, então você ingere o alimento e ele consegue tirar lá os sais minerais, as vitaminas, né, as energias que são necessárias para o mantenimento do corpo físico.
Mas no corpo espiritual a gente tem outros órgãos que são os responsáveis pelo mantenimento da vida naquele corpo, né? E que não depende, por exemplo, como o corpo físico, de um alimento físico, ele vai precisar de um alimento fluídico, energético, né? Então esses órgãos, esses chakras, né, também chamados de centros de forças, são processadores, são vórtices, né, núcleos de processamentos de energia. E o nome, né, chakra, vem do sânscrito, que significa roda. Eles, de fato, parecem pires ali, girantes, né? Isso é outra, não me lembro agora quem falou, acho que foi a Vitória, do nome, né, do cordão de prata. A mesma coisa, a gente se apropriou do nome chakra, e hoje todo mundo usa chakra, mas o Espiritismo chama de centros de força. Esse seria o nome correto, né, dentro da linguagem espírita. Mas a gente se apropriou das outras filosofias, a gente chama de chakra e está tudo bem. Então, esses chakras, né, podem ser escritos como chakra ou chakra, centro vital, centro de força, são diversos termos para definir a mesma coisa. São verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos dos corpos espirituais se ligam ao corpo físico. Então, como eu falei, lá no perispírito tem a quantidade, né, de chakras, que hoje também tem alguns autores, até é importante falar isso. Alguns autores vão dizer que a gente tem centenas de chakras, outros vão dizer que tem milhares. Agora, o que a gente pega de mais comum é que a maioria dos autores dizem que são 7 principais. Você tem outros chakras secundários, mas você tem 7 principais. Então, a gente acaba se apropriando dessa teoria. Então, são 7 chakras principais. E no corpo duplo etérico, a gente tem aquela contrapartida deles, né? Entre o duplo etérico e o perispírito tem a separação do cordão de prata, que é o que é condutor, né, dessas energias de duplo sentido, tanto do corpo físico para o perispírito, quanto do perispírito para o corpo físico. Essas energias são levadas e retornam pelo mesmo duto. E no corpo físico, os chakras estão ligados aos plexos, né, que por sua vez aos sistemas de órgãos do corpo físico. Mas, como eu falei, isso é só uma pincelada para a gente saber que isso está lá no perispírito, porque a gente vai ter uma aula só sobre chakras lá no ciclo 2, que aí vai aprofundar esse tema. Por enquanto, a gente sabe que está lá, né, e que nos corpos do perispírito vão se encontrar órgãos que são capazes de nutrir e fazer a manutenção energética dos corpos. Aí lá no Livro dos Espíritos vai dizer o seguinte, entre as perguntas 100 e 113, né, como eu falei, né, como só para dirimir qualquer questão, né, de que isso é apenas uma ideia, é uma forma didática da gente ver a nossa evolução. Então, isso a gente não está, primeiro, rotulando nenhum tipo de espírito específico, ou mesmo criando grupamentos, né, que sejam seletivos, né? Não, isso é só uma forma didática de exprimir o quanto a gente está evoluindo. Então, Kardec vai dizer o seguinte, que essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto de um grau a outro. A transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris e ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira porque se considera o assunto. Então, só para dizer que não é nada ipsilitre, né? É absoluto. Então, essa chamada escala espírita, os espíritos se organizam de acordo com os seus níveis evolutivos e por afinidade de propósito. A classificação dos espíritos se baseia no seu grau de adiantamento, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Admitem-se 3 ordens principais ou 3 grandes divisões, que a gente vai ver em ordem decressiva, que seriam elas: a terceira ordem, os espíritos imperfeitos;
A segunda ordem, a dos espíritos bons. E a primeira ordem, a dos espíritos puros. E aí, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, bem rapidinha, porque a gente já está na reta final, né, desse nosso encontro. Eu queria que levantasse o braço agora, quem acha que está naquela terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E eu queria, pode levantar o braço, vamos olhar a galera aí. Muita gente, hein? Muita gente. Agora, eu queria dizer para vocês que eu, particularmente, né, sou igual o nosso poeta baiano, Raul, né? Eu acredito na possibilidade da metamorfose ambulante. A gente pode mudar de ideia se quiser. Então, fiquem à vontade de mudar de ideia se resolverem mudar, né? Agora, quem acha que é bom espírito, levanta o braço. Já tivemos menos bons espíritos, né? Tem mais espírito imperfeito aí, ou pelo menos se declaram, né, imperfeitos. Agora, e espírito puro, quem? Estou sozinho nessa? Hã? Só eu? Puxa vida, estou sozinho, Beto, aí. Nem você deu uma força aí. Pois é, não dá ainda, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar quem é quem, e aí se vocês resolverem mudar de opinião, tá tranquilo, pode mudar. Então, ó, quem são os espíritos imperfeitos da terceira ordem? São aqueles que a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Uns fazem o bem. Não, uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denota a sua inferioridade. Sabe quem é esse aí? Aqueles que estão em cima do muro. Aquele que fala assim, não, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Então, está em cima do muro. Aí Jesus falou o quê? Se não fores morno, ou se não fores frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, o morno é aquele que está em cima do muro, né? Que não se decidiu. Então, ó, esses denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando a ocasião se lhes depara em praticá-lo. Ou seja, quando tem a oportunidade de dar uma lascada no outro, o cara faz sabendo o que está fazendo, mas tem essa vontade. E aí eu digo, vocês são assim? Né? Quem quer mudar de opinião aí agora? Não precisa estar totalmente na outra escala, mas a gente pode estar com um pezinho cá e um pezinho lá, entendeu? A gente pode não estar, mas eu tenho certeza que hoje, né, a maioria dos que levantou o braço não está com os dois pés nessa situação, né? E quem são esses espíritos? São, em ordem decrescente também, a 10ª classe, são os espíritos impuros, né? Os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os neutros, ó, os neutros, né? Quem está em cima do muro ali, ó. E os espíritos batedores ou perturbadores, né? Então, esses são os que têm essas características que nós vimos. Então, eu tenho certeza que a maioria pode mudar de ideia, que está tranquilo, não tem nenhum problema. E aí, seriam os bons espíritos, aqueles que têm predominância do espírito sobre a matéria, olha como é que já mudou, né? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, os outros sabedoria e bondade, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que não é estar em cima do muro, né? Então ele já sabe o que quer e faz o bem e ainda impede o mal. Então isso é ser um bom espírito, né? E o amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Não estão livres das reencarnações, ainda precisam reencarnar e passar pelas provas e pelas expiações para que se desenvolverem, porque são bons espíritos. Então, já estamos com os dois pezinhos nessa situação aí? Sim ou não? Sim? Todo mundo impede o mal, faz o bem absolutamente, né? Então, ó,
também está tranquilo, a gente não precisa estar com os dois pés aí, pode estar, né, um pezinho lá, um pezinho cá, caminhando para isso, né? O próprio Kardec tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Ou seja, não é aquele perfeitão, né? É aquele que está se esforçando para melhorar. Esse é o que ele considera, né, que é o verdadeiro espírito, é o que está buscando a sua reforma. Bom, e aí quem são esses espíritos? Quinta classe, os espíritos benevolentes, os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Olha que coisa engraçada, né, até, porque a gente fica colocando que espírito superior estaria muito distante de nós, né? Mas a gente se colocou muito próximo das características que eles têm, a gente se colocou nelas. Então, não tem essa distância toda, não tem essa longura, né, dos espíritos superiores, mas a gente fica colocando aqui que o espírito superior como se fosse um negócio muito distante de nós. Então, não é, né? Aquela questão lá do bom e do mal, nem todo mundo, nem todo espírito é bom em tudo, e nem todo espírito é mal em tudo. Então, por isso, falta muitos critérios para que a gente dê essa conotação de bom ou de mal. Então, a gente precisa, ou melhor nos expressarmos, né? Não é precisamos nos expressar, é melhor nos expressarmos, né? Colocando que há espíritos que está ainda na ignorância de algumas questões. Outros, né, já atingiram a sabedoria daquela, mas nem todo mundo sabe tudo, ou é bom em tudo, ou é mal em tudo, né? Então é isso aí. Então os espíritos superiores estão nessa categoria. Agora, nesse aqui, como eu estou sozinho nessa categoria, vou ler agora para vocês quem eu sou, né? Então, olha, a classe única são os espíritos que já percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Realiza a vida eterna no seio de Deus. Meu retrato. Estou fazendo o que aqui, né? Pois é, que coisa maravilhosa, né? Doce ilusão a minha de levantar o braço, né? Então, nessas características aí, quem é o único espírito que a gente pode se enquadrar aí? Jesus. Então, aí, essa é a categoria do espírito puro, né? E como é uma ordem de classe única, então, são os espíritos puros, e ponto. Aí sim, aquilo que a gente falava sobre a perenidade do perispírito, então lá quando o espírito é imperfeito, a gente tem uma densidade, vamos dizer assim, perispiritual maior. E de acordo com essa evolução, o perispírito vai se burilando, né? Vai se tirando a sua densidade, né? Vai se purificando, talvez possa chamar assim. Quando ele chegar lá, espírito puro, que ele não precisa, né? Você viu as características? Ele não precisa mais reencarnar em corpos perecíveis, né? Então ele já atingiu o máximo que a evolução pode oferecer, ou seja, aí ele não precisa mais do perispírito. Então ele já integrou ao espírito todas as habilidades, toda sabedoria, todo o conhecimento necessário. Nesse momento aí esse espírito passa a ser um co-criador com Deus, né? Ele vai ser aí criador dos mundos e mantenedor do universo. Então ele chegou no ápice. Aí ele não tem mais o perispírito. Então só nessa hora é que ele não tem mais o perispírito. Ok? Então, para a gente encerrar hoje, Adenauer traz o seguinte: os espíritos não são seres à parte na criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Então, para que a gente faça a conexão com a próxima aula, na próxima semana, nós falaremos sobre a evolução do espírito. Então, aqueles aspectos, né, da criação,
como princípio espiritual e que se apropria do reino mineral, vegetal, animal e toda a evolução, né, do espírito, toda a trajetória, né, do progresso do espírito. Então, é o que abordaremos na próxima aula. Por hoje, essa é a nossa bibliografia, é o que traz todo o tema de hoje, e que eu, mais uma vez, queria alertar vocês que não acreditem em nada do que eu falei. Não acreditem. Não fiquem com o que eu disse para vocês, mas podem buscar lá nessa bibliografia para, de fato, né, trazerem a conclusão de vocês a partir do estudo que deve ser feito por vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado por hoje, então. Até um próximo encontro. Bom final de feriado a todos. Muita paz.